O primeiro foi o Capitães de Areia. Cara, foi o primeiro livro que eu li assim, que eu falei, caramba, mano, tem uma realidade parecida com a nossa. Que eu só não era do trapiche, só não era maloqueiro, mas a gente vivia praticamente no trapiche, né, cara? E os personagens, os amigos, Pedro Bala, Sem Pernas, Dora, eram os amigos que a gente tinha no bairro. Eu podia não ser trombadinha na época, mas a gente andava com quem roubava garrafa, sorvete. E eu lembro que quando eu terminei de ler, assim, eu comecei a ler 1 ou 2 páginas pro livro não acabar. E chorando, assim, né, no final, né? Me pegou profundamente. Então, hoje, eu reli mais um tempo atrás, não foi a mesma coisa. Acho que o livro cresceu demais, ou eu fiquei pequeno, ou eu cresci, o livro ficou pequeno, mas... A gente começa a ver coisas que quando você tá apaixonado, você não vê. O Defeito de Cor é um livro magnífico. Esse, pra mim, é definitivo. Eu li 2 vezes, 1 quilo, 1000 páginas, porque é um livro maravilhoso, cara. E ela é uma pessoa maravilhosa, uma escritora de mão cheia que, quando você termina de ler, você quer escrever, porque te dá vários gatilhos, é muito louco. Eu venho dos bares blacks de São Paulo, né? Então eu ia no baile, nas matinês, eu vi Marvin Gaye, Aretha Franklin, James Brown e etc. Intuitivamente, em 83, eu fui servir o exército e eu comecei a ouvir música popular brasileira, porque eu gostava das letras, mas eu não gostava de poesia. Eu achava que ela não tinha utilidade. E aí eu tava ouvindo uma música, pra não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, dentro do quartel, na época da ditadura. E um sargento, quem tá ouvindo essa música aí? E ele começou a falar, essa é música de Zé Batista, de Che Guevara, de Sousa. E quanto mais ele falava, mais a música crescia em mim. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. E aí eu comecei a perceber, assim como no filme O Carteiro e o Poeta, eu descobri as metáforas. E eu falei, caramba, mãe, então dá pra fazer poesia falando do povo, falando da fome e tal. Aí eu não sei, eu fui lá não sei se foi no Centro Cultural, na Biblioteca Mário de Andrade, procurei na seção de poesia, eu achei Pablo Neruda, que era um poeta que falava da luta do Chile contra a ditadura e falava de amor. E então praticamente foi o primeiro poeta que eu encontrei e que me satisfez na hora. Passa um tempo, no início dos anos 90, assim, eu começo a ouvir um som diferente, que é o rap. E aí eu comecei a ouvir os caras falando dos bairros onde eles moravam. Eu falei, mano, eu preciso saber o que é isso. E aí eu começo a pedir para participar dos eventos de hip hop. Eu fui acho que talvez o primeiro ou o único não, que depois, que subia no palco dos shows para falar poesia. Só poesia. Aí chega em minha mão, Quarto Despejo da Carolina de Jesus. Que ela, como se ela esticasse a mão pra mim, tirasse eu do afogamento. Falou, não, mas pode escrever o dia que você quiser. Aí eu penso já em escrever, falando de periferia, de negritude. Aí eu penso mesmo como cabeça no rap. Porque eu vou escrever pro meu bairro. Pra rua de baixo, pra rua de cima. Então você acha que a gente está vivendo esse momento onde os pretos estão lendo pretos, mas também acho que no geral a gente está lendo mais autores pretos? Eu acho que o que veio primeiro foi fazer o negro ler o negro, o periférico ler o periférico. E eu acho que veio de uma força tão grande que as editoras, as livrarias, não teve como. Nós estávamos recontando a história. Esgotou aquele negócio, só homens brancos escreveram sobre a história. Então eu não acho que é uma moda, eu acho que isso é uma bandeira que foi fincada lá atrás, que ela está segura agora. Tanto é que se você pegar de um tempo para cá, os autores e autoras mais lidos são negros da literatura negra. Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, Itamar Vieira, Djamila, Eliana Alves Cruz, etc, etc. Esse livro também me marcou profundamente, eu acho que eu li umas 3 vezes esse livro. Você lembra a primeira vez que você leu? Lembro também, jovem. É um livro de literatura fantástica, né? Assim, caramba, tá chovendo pétalas. Não estava acostumado ainda, né? E aí, depois eu comecei a anotar os Buendia lá, porque é o pai, é o filho, é o neto. Mas, cara, muito foda. Porque eu cresci no bar ali. E eu cheguei naquele bairro, meu pai chegou em 71. Então não tinha asfalto, não tinha luz, era praticamente tudo chácara. Então eu relacionei Macondo com o meu bairro, que todo dia mudava uma coisa, tinha coisas que não tinham nem nome ainda, né? No livro falando, não tinham nem nome, tivemos que nomear, né? Então isso também me marcou profundamente, cara, assim, a paixão. Crime e Castigo foi porque uma vez eu fui no Provocações com Antônio Abujanra, e ele me perguntou, qual o autor que você ainda não descobriu? E que grande autor você ainda não descobriu? Eu não descobri o Tolstói ainda, assim... É indispensável. É indispensável, ele ainda não me conquistou, acho que não estou pronto ainda. E agora que esse monte de livro lançando na periferia, então, fica sempre retardando, porque eu quero ler meus amigos, quero ler as pessoas. Você tem que pegar toda essa literatura russa da época de Tolstói. Eu tentei ler, muito difícil. Aí,
Falei, vou ler de novo, anotando os nomes, porque ele usa nome, sobrenome, apelido, acho que é Niskovix, não sei o que, Kovics. E aí, puta, mano, foi muito foda. E à medida que você vai entendendo, aí que você vê a mente do escritor, que é um negócio diabólico. Porque eu acho que assim como o Clarice Lispector, eu acho que ele disseca a alma humana. Os famosos clássicos, né, digamos. É os homens. Então essa era a referência que eu tinha. Só que quando chega o Sarau do Cooperifa, que a mulherada chega e fala, mas me dando duro, você precisa ler fulano, mas você precisa ler ciclana. Você fica aqui citando aqui fulano, você pai, não lê. E aí eu me liguei, falei, preciso ler mulheres. Tudo bem que eu já lia, sempre gostei da Clarice, Toni Morrison, mas não era uma coisa forte como é hoje. Amada de Toni Morrison. Se você puder ler, a mulher faz um romance baseado numa história de jornal onde uma escravizada mata os 2 filhos para não ser escravizados também. A notícia vai a julgamento, o júri não sabe se processa ela pelo assassinato, porque se processar ela pelo assassinato ia defini-la como uma pessoa, ou processá-la por ter danificado a mercadoria do... Percebe? Também gosto da Elisandra, Filhas do Fogo, agora está na versão da Global. É uma autora negra feminista, que tem vários projetos dedicados a escritoras negras, é muito importante, eu gosto da literatura dela. Maya Angelou, também muito bom. Audre Lorde, isso aí já é as mulheres me influenciando, tipo, qual que é a sua? Vamos ler mulher aí, cara. E vamos ter referências femininas. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Sonho até hoje, né? Às vezes, aos 45 eu tô metendo 2-1 no Corinthians. No último minuto eu tô fazendo um gol. Mas eu achava até que eu não era muito bom da cabeça. Porque imagina um cara de periferia, nos anos 80, uma das épocas mais violentas da periferia de São Paulo. Em 96, aquela região do Jardim já foi eleito o lugar mais violento do mundo. De uma sexta-feira a domingo foram assassinadas 52 pessoas. E eu falava, pô, o que tem comigo, cara? Eu tô preocupado com um monte de coisa, e jovem. Aí quando eu li o Don Quixote, resolveu tudo. Que é outro livro a quem eu devo muito. Quando eu terminei de ler, eu falei, pô, não tem problema nenhum, porque quem tem problema é o mundo. E se o mundo tem problema, não é problema meu. Então eu me descubro como um cara sonhador. Eu falei, eu gosto disso aqui, cara, não tem nenhum problema. O problema são com as pessoas que não leem, cara. Como a gente não encontra pessoas que liam, não encontrava na minha época, né? Você guarda pra si, é terrível, né, cara? Se já não bastasse a solidão pessoal das pessoas, ainda tem a solidão dos livros, essa é terrível, né? Você senta, quer falar de livro, cara, lá vem, né? Fala do BBB, fala da Fazenda, fala de futebol, fala de tudo. Vai falar de livro, puta merda. Esse aqui era Os Deuses Astronautas. Meu pai sempre gostou de assuntos esotéricos, assim, ocultismo, de disco voador, essas coisas. Mistérios do universo. E eu lembro quando eu li esse livro, ele me deu um nó na cabeça também. Isso foi muito pra mim. Sobrevivendo no Inferno, que é o clássico dos clássicos. Tive que cobrar o sábado, hein? Eu tava lá numa festa ali, um samba ali no Capão, aí eu saindo fora, passei numa loja lá, na quebrada lá, junto com o Batista Comunidade, daqui a pouco chega ele. Aí ficamos lá trocando ideia. Esse poeta também, descobri ele meio tarde, que é o Carlos de Assunção. Ele tem 94 anos agora, um poeta de Franca. Não pararei de gritar, poemas da literatura negra profundos. Entendeu? Leminski, gosto da... Leminski tem uma frase que eu trago pra minha vida, que é distraídos venceremos, né? Distraído eles, venceremos nós, né? Tortarado é da hora. Também eu acho que é um autor que eu conheci recentemente, né? Pessoalmente. Essa literatura seca, mas carregada de lirismo, sabe? As pessoas quando falam da literatura negra, tipo, Carolina não é escritor, não é um romance, é um diário. Ela não consegue enxergar ali o lirismo. Não dá pra explicar pro cara da academia. É outra parada, mano. Que nós estamos falando de uma vida que você desconhece. Você não vai entender mesmo o lirismo aqui. Muzimba, que é o do Aquins Quintê, que é um poeta novo, que eu gosto pra caramba. Esse aqui é meu primeiro livro, cara. 1988. Metade das ruas do meu bairro não tinha asfalto. O Zé Batidão fez uma festa num bar lá, que era dele, antes daquele lá, que ele fez salada de maionese com frango frito. Aí tá, meus amigos tudo foram lá. Isso aqui sou eu, ó, barriga cheia de verme. Colecionador de pedras, a capa atual.
E esse Literatura Põe Poesia, ele passou no PNLD literário. Ele está em todas as escolas estaduais do Brasil, ensino médio. Olha, um cara que mal sabe ler, mal sabe escrever, está sendo estudado. Que comam brioches. Não posso fazer nada, fiz meu corre, não é? Vai reclamar com quem está lendo. Flores de Alvenaria, que eu gosto também pra caramba. Tô bem maduro nesse livro, eu acho. E recentemente eu lancei Flores da Batalha. Pós-pandemia, queria falar um pouco das angústias. Basicamente também é um desafio de eu falar coisas que eu não estava acostumado a falar. Sobre coisas interior, entendeu? Umas coisas mais pensando em humanidade do que propriamente em poesia, sem rima. Sabe, resistir ao lado das pessoas que a gente gosta deixa a luta mais suave. A gente não quebra, entorta. As lágrimas ficam filtradas, o suor mais doce e o sangue mais quente. E sem que a gente percebendo, as coisas começam a mudar à nossa volta. E aquele sonho que parecia impossível acaba virando festa enquanto a gente revolta. As pessoas sempre me perguntam, os mais novos, qual é a dica? Eu falei, mano, escrever um livro é fácil. Difícil achar alguém que gosta do que você escreve. E para achar alguém que gosta do que você escreve, você tem que andar. Porque às vezes o cara fala, eu tô vendo, meu livro está na livraria. Isso não quer dizer nada, tem 1000 livros ali. Se você não for um artista conhecido, um escritor consagrado, é você que tem que ficar ali soprando a brasa, né, mano? Clarice, eu gosto até hoje esse A Hora da Estrela. Ela tinha umas palavras que você fala, meu, de onde ela tirou isso? Tem uma parte aqui que Macabé fala, tenho vergonha de desistir, cara, você é louco. Eu falo, pô, cara, é de uma profundidade, né? E eu acabei fazendo um poema do meu livro novo, inspirado no conto dela do Mineirinho. Chama-se Recado. Executaram o menino que mora na rua de baixo, com 5 tiros. Um matou ele, o outro a mãe. O terceiro o pai, o quarto o irmão. O quinto foi um recado e pegou de raspão no bairro inteiro. E eu acho que literatura, para mim, é isso. É quando o leitor, o escritor mexe com o leitor, tira o coração dele para fora e entrega para ele. Vai ser seu, cara. Se vira. Vou sofrer, é isso aí, malandro. Eu acho que as pessoas não gostam de ler porque acham que colocaram uma carga excessiva na literatura. Lê foda, lê não sei o quê, quem escreve acende incenso, flutua, tá ligado? Nada, cara, a gente precisava dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. Precisava inverter. Porque o povo não precisa de literatura, mas a literatura precisa do povo. E se a literatura precisa do povo, ela tem que descer do pedestal e beijar o pé da comunidade. Ah, mas olha, o povo não precisa de literatura. Não, o povo segue sendo o povo desde sempre. Se ele lê um livro, não lê, mas ele vai trabalhar e vai reconstruir o país. Agora, se ele começar a ler, talvez ele descubra por que ele é a pessoa que sofre. E por que ele sofre.